Olá, está começando um Capital Natural. Muitos estudos, muitas reflexões e uma boa quantidade de futurologia dão conta de que várias das atividades profissionais que as pessoas exercem hoje simplesmente não vão mais existir em breve. São milhões de ocupações que não farão mais sentido em um mundo profissional mais automatizado, em que a inteligência artificial, o machine learning e a tal internet das coisas estarão amplamente difundidos. Os estudos mais promissores dizem que até 2050, sim, está chegando, metade das profissões atuais não vão mais existir. O que isso significa para o futuro do trabalho e das atividades humanas? Como nos adaptar no nível individual, coletivo, governamental? Quais os desafios e as oportunidades que essa grande mudança traz? No programa Capital Natural de hoje, nós vamos conversar sobre o futuro do trabalho com a Ana Carla Fonseca, consultora especialista em economia criativa, negócios e desenvolvimento e sócia da consultoria Garimpo de Soluções. E o Ricardo Basalha, diretor executivo do grupo Michael Page no Brasil, um dos maiores no mundo em recrutamento especializado. Inclusive, eu já vou deixar meu currículo com você, porque eu não sei se eu terei futuro como jornalista. Vamos por partes. É horrível isso que eu acabei de dizer, porque 2050 está aí, ainda vou estar muito jovem, a gente que está na fase dos 30, né? A gente está aqui tudo nos 30, não é verdade? Está aí, e metade das profissões não vão existir, gente. E o que faz com essa população toda? E vamos começar do zero, quer dizer, que tipos de profissões estão mais ameaçadas? Então, eu vou começar a colocar a bola em campo e essa pergunta é especialmente para o Ricardo. Mas o que me parece, Marina, pelo que a gente vem acompanhando, primeiro que a gente não sabe exatamente o que será a profissão do futuro, a gente sabe que não será mais do presente. Mas é um pouco como se nos dissessem, a gente vai fazer uma viagem, ainda não sabe para onde, façam as malas. Você fala, o que eu ponho na mala? Então você não sabe que roupa você põe, mas você põe sua escova de dentes, você põe sua pasta de dentes, existem algumas ferramentas que você vai colocar ali que vão servir para qualquer coisa. E essas são as tais habilidades do futuro, coisas que você vai desenvolvendo para profissões que talvez ainda estejam se formando, que nem tenham ainda nome, de modo que você vai conseguir se preparar para esse futuro tão incerto a partir do momento em que o presente não vai mais para essa viagem. Agora, o que são essas profissões? O Ricardo conta pra gente. Vai, Ricardo. Sabe que esse é um grande desafio, né? Sem dúvida nenhuma, como você identificar as profissões que vão deixar de existir. Mas talvez a reflexão que eu sempre peço para que as pessoas façam é, se você não quer ser substituído por um robô, a primeira análise que você precisa fazer é, você está agindo como um robô no trabalho? Olha! Porque o dia a dia faz com que o profissional que vai ter futuro é o profissional com protagonismo, é o profissional que faz a diferença. As profissões com atividade repetitiva certamente terão aí um desafio de continuar a existir, mas algo que eu digo, o que deixa de existir são os empregos, não o trabalho. E com isso é o grande desafio do profissional, como se preparar para algo que não existe. Então a única constante que ele vai ter daqui para frente é como continuar aprendendo para que ele consiga se adaptar o mais rápido possível ao que vem aí pela frente. Não, isso é muito amplo, a gente tem que esmiuçar muito isso, porque assim, existem profissões que já estão fadadas ao término, né? Então a gente, por exemplo, na própria televisão, a gente tem uma mudança de tecnologia. Antes você tinha o uso de fitas, se você, né, todo mundo tinha fita cassete em casa, aquela coisa toda, se usava fitas. Hoje é um outro sistema que é digital e aquela coisa toda. Então a pessoa que tinha que mexer com a fita não existe mais. São outras tecnologias. A pessoa ou se aprimorou, fez um curso para conseguir pegar isso, ou sumiu no mercado. Você pode citar para a gente, Ricardo, algumas áreas mais em perigo, não? Ou todas as áreas de alguma forma estão sendo afetadas? Eu acho que nenhuma área ela tem uma segurança, todas as áreas estão em plena evolução, mas certamente existem áreas, como a gente comentou, com um perfil ainda de um trabalho muito repetitivo, talvez como de auditores, profissões ligadas ao call center, profissões ligadas realmente a um trabalho que você tem uma rotina e talvez muito pouco de você conseguir mudar essa rotina vão ser profissões mais afetadas. Ô, Ana, quando a gente fala de clusters criativos, assim, eles vêm sendo fomentados, aparecendo em vários pontos do mundo. E eu queria que você trouxesse um pouco disso para como isso pode nos ajudar a conseguir estar vivo no mercado de trabalho. Então, muitas dessas iniciativas são baseadas justamente no que o Ricardo trazia. A gente não sabe exatamente o que vai se formar, mas a gente sabe que, se não profissões como um todo, partes das várias profissões vão ser substituídas por inteligência artificial e automação industrial. Tem até iniciativas muito prosaicas, como uma calculadorazinha que foi feita pela Universidade de Oxford, em que você coloca a sua profissão e eles dão, você tem X% de chance de perder o seu emprego, não sei onde, baseado no Por favor, não olhar isso perto de uma janela. Isso é grave. É complicado. E, por outro lado, dá um alerta
em que há realmente coisas que você faz ao longo do seu dia a dia que você não precisaria estar fazendo. E que bom se você não precisar estar fazendo, porque você pode se liberar para outras coisas. Então, com base nisso, existem diferentes iniciativas em cantos tão distintos do mundo como Dubai e Buenos Aires, que vêm tentando trabalhar essa dinâmica nos seus países ou cidades. Então, Dubai, por exemplo, ano passado se tornou o primeiro país do mundo a ter um Ministério da Inteligência Artificial. Ah, é? E eles pegam centenas de funcionários, especialmente funcionários públicos, e mandam para as melhores faculdades do mundo para eles entenderem como funciona a inteligência artificial e trazerem isso para as dinâmicas das políticas públicas, em especial das cidades que viram aqueles grandes contos de fadas dos Emirados Árabes. Você pega, por exemplo, Buenos Aires, outro contexto muito mais próximo ao nosso, eles não só têm os distritos criativos, que são baseados em profissões que se valem mais de criatividade, valor agregado, de inovação, mas eles têm uma série de programas para empreendedores baseados nas tais habilidades do futuro. Então, vem aqui fazer um workshop de fim de semana sobre inteligência emocional, sobre análise sistêmica, sobre raciocínio crítico. E quando isso não sai do governo, como é o caso desses dois exemplos, você tem iniciativas que são muito singelas e muito simpáticas, como um menino em Bangalore, que tem uma startup que a gente descobriu outro dia, achou o máximo, chamada Kidovators. Tem 30 anos, moleque. E ele chegou à conclusão de que essas Olimpíadas de Física, Química, Matemática são o máximo, mas que a gente precisa de uma Olimpíada de raciocínio crítico, que é o que menos tem. Gente! E lançou no mundo a tal da oficina de raciocínio crítico. A gente vai trazê-lo para cá, porque quer entender como é que funciona isso. Porque é uma das habilidades que mais faltam justamente nessa troca de profissões. A gente estava falando aqui antes do início do programa e o Ricardo chamou a atenção para uma coisa interessante. Você pode ser contratado para o emprego pelas suas habilidades técnicas, pela sua formação, mas não é o que te mantém no emprego, não é, Ricardo? Exatamente. A última pesquisa nos mostrou que 91% dos profissionais são contratados por questões técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Ou seja, ao longo do processo seletivo, você avalia se a pessoa tem o conhecimento necessário, as certificações necessárias, a formação adequada, se ele passou pelos projetos necessários. E depois você acaba demitindo ele porque ele não sabe trabalhar em equipe, porque ele não tem atitude, porque ele não está tendo o comportamento que você espera. Então, como a gente costuma dizer, hoje o que mais mata os empregos ainda não é a inteligência artificial, continua sendo a inteligência emocional. Bom, então vamos voltar para uma análise interior. O que a gente faz? Em várias etapas. Porque a gente tem o pessoal que já está aposentando e que vive uma situação muito complicada, porque já não tem espaço para trabalhar. A gente tem nós, jovens adultos, que já temos uma carreira consolidada e estamos no meio do caminho, e sendo, assim, assombrados por essa molecada de 20 e poucos anos que chega com uma outra força de trabalho, com uma outra mentalidade. Para cada um, a gente consegue falar um pouquinho o que dá para fazer cada um aí? Assim, difícil? Acho que talvez antes da gente falar de solução, vamos aumentar o problema. Ixi. Porque hoje, com a evolução da tecnologia na área da saúde, é muito claro que o ser humano tende a ter uma vida útil de pelo menos 100 anos. Com isso, ele tende a ter pelo menos 5 a 6 carreiras ao longo da vida. Porque até então, o conceito que a gente tinha de carreira, a profissional se aposentando perto dos 50 anos de idade, estava muito ligado à força física que era exigida na maior parte das profissões. Agora, à medida que a maior parte do trabalho vai indo para uma linha mais intelectualizada, e você com isso consegue também, com o avanço da saúde, aumentar a vida dos profissionais, você vai ter profissionais que vão ter que aprender a desaprender. E esse talvez seja o grande desafio, como é que a gente aprende a desaprender. E isso hoje é a mesma coisa quando a gente fala para alguém, desenha uma casa ou pensa numa casa. A nossa raiz já vai pensar, na maior parte das pessoas, desenhando o telhado, depois a casinha. Então, isso é muito difícil. Como é que a gente faz para pensar diferente, né? É como eu lhe perguntar, como é que vai ser a sua carreira daqui a 10 anos? A maior parte das pessoas, o que ela faz? Ela pensa no hoje e projeta 10 anos para frente. Sim. Eu vou ser promovido, eu vou crescer, eu vou ter mais responsabilidades. Mas espera aí, será que é isso? Será que não é justamente o contrário? Não, deixa eu pensar numa nova carreira e daqui agora pensar em 10 anos como eu me preparo para essa nova carreira. Então, o desaprender o que existe hoje talvez seja o grande desafio do ser humano. Então, pera, não muda, fica nessa vibe, porque eu preciso fazer uma rápida pausa do Capital Natural, mas é muito rápida, a gente já volta. Fica aqui que a gente vai continuar nessa linha. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala sobre futuro do trabalho. Te interessa, hein? Com a Ana Carla Fonseca, sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e o Ricardo Basalha, diretor executivo do grupo Michael Page no Brasil. Eu estava aqui nessa vibe aqui com o Ricardo. Ricardo, seguindo nessa linha, quer dizer, a gente precisa pensar de uma outra forma, porque
principalmente para nós, turma jovem de adultos, veio aquela, não sei se conta a vocês, mas aquela ideia dos nossos pais, de que você, né, faz faculdade, você termina, entra no trabalho e fica e cresce dentro daquele emprego. Ótimo, faça a carreira e seja feliz. Isso não existe mais. O link entre vá à faculdade, se forme, arrume um bom emprego e se aposente nele, ele completamente foi quebrado. Se foi. E isso talvez é o grande desafio, porque o que muitas vezes antes você conseguia terceirizar a responsabilidade da sua carreira para as empresas, hoje o protagonismo está na mão do profissional. E isso traz uma beleza que pode ser assustadora, mas por outro lado traz um mundo de oportunidades para esse profissional que muitas vezes ainda não está nem perto de ser explorado com todo o potencial que ele existe. Ana, e você falou já, por exemplo, de Buenos Aires, falou de Dubai, mas que outras cidades estão preparando os profissionais para o futuro? Olha, tem questões muito interessantes. Se a gente for no óbvio da história, vai para a Finlândia, né? O pessoal que mexe com educação e é referência, desejo de consumo e educação. Eles têm experiências interessantíssimas. Por exemplo, tem uma startup chamada Lifta, que o que percebe é que, especialmente numa Europa que vem sendo tão polemizada por conta da receptividade ou não de refugiados e afins, as pessoas tendem a não ser mais empáticas. Então, essa Lifta, aliás, formada por jornalistas, trabalhavam na BBC, faz documentários e, por meio da realidade virtual, coloca as criancinhas para estarem numa mesa com uma banda de paquistaneses, jantando na casa deles, servindo do bife, etc., para entenderem aquela experiência e sentirem parte desse contexto. Eles mostram, antes dessa experiência, uma série de fotos e dizem em que casa você gostaria de estar, com quem você gostaria de conversar. E as criancinhas, 4, 5, 6, 7 anos, dizem, eu gostaria dessa que tem a minha cara. Quando eles passam por essa experiência, esses alunos depois falam, eu gostaria desse aqui que não tem nada a ver comigo. Olha que interessante. Então, são experiências que vão sendo feitas e que depois, claramente, podem ser incorporadas de políticas públicas nas suas mais diversas esferas. Mas se a gente for um caso mais próximo, por exemplo, Medellín, né, que é sempre uma referência de um mundo de coisas, porque da cidade mais violenta do mundo passou a ser um hub, aliás, um polo regional de inteligência artificial. Eles querem investir 2,3% do PIB em pesquisa e tecnologia, que é mais do que a Europa, na média, investe hoje, e vão nessa toada. Há alguns anos, menos de 10 anos, eles criaram uma instituição chamada Tecnova, que reúne 8 universidades e o setor privado, fizeram um pacto pela inovação, quase todas as empresas, pelo menos as médias e grandes, fizeram esse pacto, e eles vão mapeando junto às empresas quais deverão ser as demandas dos profissionais daqui a X anos. E reformulam os currículos das universidades em função dessa futura demanda, para você não estar com a pessoa pronta, saindo da faculdade, quando a empresa já não quer mais. Então, porque de repente você está nessa, né? Quer dizer, você precisa ter um pensamento, como você falou, Ricardo, olhando, tá, eu estou aqui hoje, é isso que eu faço hoje, para onde estão caminhando, como eu devo me preparar para isso. Mas isso demanda um conhecimento, uma autoanálise, não uma autoanálise, uma análise de mercado e para onde eu quero ir, porque talvez eu ame o que eu faço, mas queria muito continuar fazendo isso, mas para onde está indo a minha área? E eu não sei muito bem o que dizer para quem nos assiste, e já vou pegando dicas para mim mesmo, de como que a gente pode enxergar disso de uma forma melhor, quer dizer, qual que é a saída para a pessoa fazer esse tipo de consideração e enxergar o futuro? Não sou futurologista. Acho que o primeiro passo é ele conseguir olhar para fora da realidade dele. A maior parte dos profissionais hoje, até pelo momento que o Brasil vive, estão se sentindo pressionados, trabalhando muito mais do que trabalhavam e sem tempo, inclusive, para cuidar de si. Sim. Então, a hora que você olha qual é a agenda que esse profissional vem tendo para falar sobre essas questões, para criar uma rede de relacionamentos que fale dessas questões e, a partir daí, traçar um plano, isso está ficando de lado. E aí, muitas vezes, isso só volta para a agenda quando o profissional foi demitido. Socorro para onde vou. Ou quando ele está num estágio de pré-depressão, pré-burnout. E isso é o grande desafio, né? Deveria ser um aprendizado contínuo, uma preparação contínua, onde ele vai tendo ciclos que ele vai avaliando o quão feliz ele está. Quando eu estava no meu módulo do mestrado em março, lá em Yale, nós fizemos um estudo super interessante que ele mostrou que as pessoas, a mesma pessoa em estágio pré-burnout, quando ela está para fritar, versus uma pessoa quando ela está no ápice, quando ela está no estado de flow, ela é até 3 a 4 vezes mais inteligente do que se ela tivesse naquele primeiro estágio. Olha. E até tem um caso super interessante do Richard Branson, da Virgin, que, poxa, ele tem um modelo mental que o dia que ele não acorda bem, ele simplesmente desmarca todas as reuniões porque ele fala, eu não estou em estado de flow, eu não vou tomar decisão. Não estou falando que a gente consegue fazer isso, não tem ninguém nessa realidade. Mas isso, outra vez, traz uma reflexão. Muitas vezes a gente está muito preocupado com o que a gente pode aprender de novo e cuidando muito pouco da máquina. Como é que eu extraio o máximo do que já está aqui dentro? Então, eu acho que esse é um grande desafio também que os
profissionais têm daqui para frente. Tem um pouco de parar e se ouvir um pouco, né? De enxergar, de buscar, até na internet, já que temos essa possibilidade, né? O que está acontecendo? O que eu acho bacana também, pegando carona no que o Ricardo traz, se você pegar dados da Organização Mundial de Saúde, eles dizem que o Brasil tem 9,3% de população que tem ansiedade em algum nível, né? A gente é recordista mundial em ansiedade. E a gente fica no segundo lugar em depressão. Então, 5,8% da população brasileira diz que tem algum nível de depressão. Tem alguma coisa errada, né? Porque efetivamente você não está satisfeito com aquilo que você está fazendo, o que em parte deve explicar também porque a produtividade do brasileiro é tão baixa. Mas o que a gente vem acompanhando também, nessa linha do que o Ricardo traz, é que quando você começa a se municiar de informações e descobrir talentos seus que você eventualmente nem teria posto no radar, eu trabalho com química e vou fazer um curso de equitação. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada, e no final tem tudo. E da equitação te leva para o vinho, que te leva a ler mais, e você descobre que de repente você vai fazer um negócio vinculado a mesas de madeira, porque você vai resgatar ingredientes da sua trajetória de química, de equitação, Então, a sensação que a gente tem, eu não sei se o Ricardo vai concordar, é que quanto mais ingredientes distintos você coloca na sua despensa, mais preparada você fica para fazer aquela receita própria que, de outra forma, você jamais teria imaginado que desse conta de fazer. A Ana falou isso, eu comecei a fazer um desenho na minha cabeça, se a gente fizesse uma arte da pessoa com química, depois ela num cavalo, depois ela numa mesa. Sensacional. Mas não é, e é muito do que a gente faz, sim, né? Sim, porque sim. são as várias bolinhas. Quando você vê a história das pessoas de sucesso, né, muito se fala do Steve Jobs. Então, a hora que você vê, poxa, depois que ele criou a Apple, a evolução dos produtos, parece que tudo se ligou, né? Porque, poxa, ele fez o curso de caligrafia quando era novo, foi passar uma temporada na Índia, fez curso de design, aí você olha, poxa, é tudo que ele precisava para realmente desenvolver os produtos. Mas eu tenho certeza que quando ele fazia todos esses cursos, ele não conseguia ainda ligar os pontos. Sim. Então, eu concordo muito com a Ana que o grande ponto é como é que você aumenta a sua caixa de ferramentas. Olha aí. Até porque tem aquele velho ditado, quem só tem martelo acha que todo problema é prego. Então, como você aumenta, como é que você se municia dessas ferramentas para ter novas abordagens para os mesmos problemas? A gente está falando de leitura, a gente está falando de se permitir fazer um curso de qualquer outra coisa que te agrade como hobby, né? De fazer uma atividade diferente, de estudar. Quer dizer, são várias coisas que você pode fazer ocupando seu tempo para conhecer coisas diferentes, porque às vezes você nem sabe que você gosta de uma coisa e precisa conhecer, ter um pouco mais de conhecimento. Mas daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso com vocês, a gente faz uma rápida pausa, o Capital Natural volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre o futuro do trabalho, com a Ana Carla Fonseca, sócia da consultoria Garimpo de Soluções, o Ricardo Basalha, diretor executivo do grupo Michael Page no Brasil. Começando, Ana, esse bloco eu queria perguntar para você sobre Brasil, né? A gente está no ano eleitoral e até parece que há uma preocupação com como estruturar a população para o futuro. Educação passa ao largo. Fala-se de educação como se fosse uma coisa tão fácil de resolver, e é só passar um pouquinho mais de dinheiro para essa pasta e está longe, não é isso. Mas, de repente, tem iniciativas interessantes ou regiões que podem estar se preocupando com isso. Você tem boas notícias, não? Então, quando a gente... Você franziu a testa, não? Que lado eu olhei? Quando a gente pega os programas, a sensação com a qual eu fico, não sei se o Ricardo vai concordar, é que existem algumas boas sugestões, inclusive, mas todas elas pensando numa caixinha. E o que a gente precisa para resolver a complexidade de um tema como esse é trabalhar entre as caixinhas. Então, como é que eu vou mexer? Muitos falam em economia criativa, especialmente no governo do Estado. Ok, ótimo, mas como isso se une à educação, como a educação vai se unir a relações internacionais? Então, não dá para pensar em verticais. Né? Ainda que sejam boas intenções, dá para pensar em verticais. O que me parece, porém, é que a gente, para dar um pouco mais de alento à resposta, a gente vem lidando com experiências práticas do dia a dia que, apesar de singelas, são muito interessantes. Você pega, por exemplo, Santa Rita do Sapucaí, lá no sul de Minas. Tinha uma Sinhá Moreira que na década de 50, se não me engano, foi casada com um diplomata que foi representando a Embaixada do Brasil no Japão, percebeu o que era toda a história da eletrônica, voltou para o Brasil, amiga de Juscelino e tal, resolve fazer a primeira escola técnica federal do Brasil em eletrônica. Todo mundo achando que ela era absolutamente maluca. Hoje você vai a Santa Rita, eles têm um polo de eletrônica, tem faculdade de eletrônica, tem um monte de questões, a urna eletrônica foi inventada lá, e tem toda uma série de discussões que são tidas numa cidade que se move em cima de inteligência, né? Uma cidade minúscula no sul de Minas. Então, acho que a gente vai bebendo de experiências que, apesar dos pesares, vêm se mostrando exitosas e que podem ser boas sinalizadoras para quem vier a ser eleito no Brasil ou nos vários estados, né?
Ufa, não foi assim muito, né? Ricardo, mitos e verdades sobre essas profissões do futuro. A gente vai ser substituído. Você falou, é robô, veja se você está trabalhando como robô. Mas é isso, a mente humana está sendo deixada de lado, a parte nossa, temos que ser mais robóticos. Antes de responder essa pergunta, só pegando uma carona na pergunta anterior, algo que eu vejo que falta na maior parte dos programas é que me parece que as lideranças e os políticos estão muito preocupados em proteger os empregos e pouco preocupados em proteger os empregados. Em como manter esse crescimento, né, de inteligência, esse crescimento de habilidades. E aí sobre mitos e verdades, eu particularmente não acredito que as máquinas vão acabar com os empregos. O que eu vejo é que existe uma evolução e o grande desafio também é que antes de vir os empregos novos, você acaba com os empregos antigos. Então tem um hiato aqui que a gente não pode subestimar o potencial de impacto que ele traz. Então acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é que talvez acabar com essa preocupação, poxa, como é que eu posso competir com as máquinas? A grande verdade é que o que as máquinas são capazes de fazer, o ser humano dificilmente vai conseguir fazer melhor. O grande desafio é entender o que os seres humanos são melhores do que as máquinas, potencializar isso, porque eu acredito muito que o futuro vai trazer esse profissional híbrido, ele entender o que a máquina é capaz de fazer e o que ele traz com o componente humano. E isso não está muito distante do que é o nosso dia a dia. Quando você olha hoje, pouquíssimas profissões, o profissional ele tem o dia a dia dele sem usar ou um celular, ou um computador, ou um automóvel, ele tem algum componente tecnológico comparado ao que não existia há 100 anos. Então é uma evolução que vem para potencializar o que o ser humano é capaz de produzir. Eu fico pensando nessa geração que chega já multifacetada, sem esse apego a essa carreira mais colaborativa, que ela tem muito mais oportunidade de adaptação. Eu volto a insistir nessa questão da gente, que é um pouco mais velho, ter essa dificuldade de adaptação. E aí, como é que a gente consegue fazer essa transição? Mas eu não vou ficar batendo nessa tecla, porque a gente não vai conseguir sair disso, né? Não tem muita alternativa. Posso dar um palpite? A gente que está no meio do caminho, para que lado vai? Se a gente atentar no dia a dia, a gente acaba delegando à inteligência artificial muitas das nossas habilidades, para falar dessas habilidades. O Waze pensa por mim. Exatamente. E dentre outras coisas, das quais você vai delegando o seu dia a dia. Então, se a gente não parar para pensar nisso, em quem está pensando por nós e não como a gente está utilizando a inteligência artificial a favor da expansão das nossas habilidades, a gente não vai sair disso. E a gente efetivamente vai virar commodity barata de mão de obra desqualificada. Mas a gente não tem que fazer uma alteração na própria forma de educação nas escolas, de pensamento, porque a gente está realmente incentivando o pensamento crítico, o pensamento criativo. A gente tem algumas escolas que estão focadas nisso, a gente tem lá um polo aqui, um polo ali, um polo acolá, mas isso não é uma política de desenvolvimento, não. Está aí um muito gap pouco. nosso. O que eu noto é que o grande desafio é que hoje a maior parte dos jovens vem escolhendo o curso, a graduação ou mesmo um curso técnico preocupados com o primeiro emprego, dado a realidade que a gente tem aqui no país. E a grande verdade é que eu conheço pouquíssimos profissionais que sabiam exatamente o que iam fazer como carreira aos 17, aos 18 anos ou aos 15, quando você vai fazer um curso técnico. Eu costumo dizer que no passado você planejava a sua carreira como aquele GPS antigo Garmin. Não importa o que acontecesse, o caminho era aquele. Hoje está muito mais para o Waze. Você vai ouvir um recalculando algumas vezes ao longo da sua carreira e você tem que descobrir. Então, da mesma forma como você, quando uma criança, você vai colocando novos sabores para ele descobrindo o que ele gosta e o que ele não gosta, o que eu noto assim precisa ser o profissional. O quão novo ele está sendo testado, o que ele está buscando, porque a partir daí ele vai descobrir as aptidões. Né? Não existe um cardápio onde você abre e fala assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. É realmente testar, é se colocar realmente como alguém para experimentar. Vocês andam... Desculpa, Ana, você falou. Não, eu só estava pensando nessa história da educação, o que a gente observa também muito é uma tendência a colocar o A dentro do STEM, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e cada vez mais tem que colocar o A das artes nas escolas que despontam no mundo inteiro como aquelas que estão minimamente preocupadas com isso. Porque você precisa resgatar o lado de humanidade das pessoas e não só o lado técnico delas, diante de tudo que o Ricardo também trazia. E me parece que no Brasil, em especial, a lógica das artes ainda é muito do floreio, da cerejinha do bolo, deixa a turma lá se divertindo, mas na hora de trabalhar vamos porque é sério de ciência e tecnologia. E cada vez mais a gente percebe que um sem outro não funciona, né? Que você precisa ativar os dois lados para que efetivamente dê um durepox que funciona, né? Dentro
dessa proposta de trabalho. Eu acho que a gente tem desconsiderado isso com muito afinco e está na hora de reincorporar a questão das humanas nos currículos escolares com a importância que deveriam ter. A gente tem uma mudança, e aí é uma discussão um pouco mais longa, porque quem nasceu digital hoje, o digital não é disruptivo. Para nós, o digital foi disruptivo, né? E você tem muitos movimentos acontecendo no mundo, a Sony montando uma fábrica de vinil no Japão, máquina de escrever voltando com uma tela digital, mas que você só conecta à internet a hora que você quer, então você não fica tendo interferência de páginas do computador para que a pessoa possa focar, ainda tem aquela coisa saudosista. Porque para quem nasceu digital, essas coisas analógicas são muito legais. Então você não aguenta mais falar com máquina no telemarketing, mesmo que você vá querer socar a pessoa que está falando com você, pelo menos é um ser humano. Então eu ainda acredito que o ser humano possa viver, né, sobreviver, alguma coisa assim. Mas vamos fazer o seguinte, o programa dessa semana vai ficar por aqui. Mas semana que vem a gente vai continuar essa conversa. Eu agradeço por hora a presença dos nossos convidados, a Ana Carla Fonseca, consultora especialista em economia criativa, negócios e desenvolvimento e sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e o Ricardo Basalha, diretor executivo do grupo Michael Page no Brasil, um dos maiores no mundo em recrutamento especializado. E eu espero você na semana que vem. Continue conosco, reveja os nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br. Curta nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.